Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações para a realização das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, de História do 8º ano. As atividades da semana 4 se iniciam na página 70 e ela tem como tema o processo de independência do Brasil. Essa semana, essas atividades se iniciam com um texto. Diz o seguinte: a sociedade colonial não quer continuar colonial. A lua de mel entre sociedade colonial e corte portuguesa começa a chegar ao fim a partir de 1817. Experimentando uma autonomia inédita no Brasil, parte da sociedade começa a questionar com veemência a subordinação à corte europeia. Revoluções sociais baseadas no iluminismo, como as conjurações mineira e baiana e as notícias da Revolução Francesa, serviram de base para que lideranças da sociedade pernambucana, com grande apoio popular, se rebelassem contra o domínio português, declarando aquela região como autônoma e independente. Buscando um governo pautado no sistema republicano, com liberdade de imprensa e liberdade econômica, este movimento espalha-se pelo Nordeste, chegando ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Entretanto, disputas internas de poder, onde os poderosos buscavam excluir os mais pobres, dificultaram sua consolidação e as tropas do Rio de Janeiro conseguiram eliminar o movimento, punindo severamente os envolvidos meses depois da deflagração do conflito. A sociedade lusitana passa a questionar a insistência de Dom João em permanecer no Brasil, e a situação agrava-se em 1820, quando eclode a Revolução Liberal no país. Os revoltosos exigiam a volta do monarca para assumir o trono, convocação de uma nova corte e desejavam o retorno do Brasil à condição de colônia. Muito pressionado, Dom João retorna a Portugal, mas deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. A sociedade política fluminense, naquele momento, estava dividida em 3 grupos poderosos e influentes. O Partido Brasileiro era formado por fazendeiros e ricos comerciantes e defendiam a manutenção dos privilégios de 1808, se necessário, a independência. Por outro lado, existia o Partido Português, formado por comerciantes portugueses e defendiam os interesses da corte em recolonizar o Brasil. Existia ainda o grupo liberal radical, formado por membros da sociedade urbana que defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. O Partido Brasileiro passa a incentivar Dom Pedro a romper com Portugal e governar o país de forma independente e autônoma, o que desagradou profundamente a corte portuguesa, que exigia a volta deste a Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente anuncia que ficaria no Brasil, agradando a elite brasileira e enfurecendo Portugal. Numa viagem a São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebe notícias que a corte havia reduzido os poderes no Brasil e o ministro do Conselho do Estado, José Bonifácio de Andrade Silva, insiste que o regente declare a independência do Brasil, declarando-se o novo soberano. Dia, às margens do riacho do Ipiranga, Dom Pedro declara o rompimento total com Portugal. Atividades. Então, após a leitura do texto, a gente passa para as atividades. 1. Sobre o processo de independência do Brasil, responda. A. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Então, a gente tem essas respostas no texto, né? Para vocês relerem o texto, vocês encontrarão essa resposta. B. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal? E qual era seu relacionamento com o monarca? Também está no texto, né? A gente sabe que foi Dom Pedro I, que era filho de Dom João. C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822 e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Então, basta vocês voltarem ao texto que vocês encontrarão a resposta. 2. Observe a imagem abaixo. Leia o pequeno enunciado e responda. O enunciado diz o seguinte: de acordo com os historiadores Felice Fattarelli Fazzolari e Dr. Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil para quem tem pressa, o famoso Grito do Ipiranga não é tão glamuroso como a história oficial retrata. A. Dom Pedro estaria montado numa mula, pois estava voltando de viagem, e este animal seria mais resistente. B. O grito teria acontecido numa colina, e não às margens do riacho.
C. Provavelmente, o regente estaria com disenteria por ingerir comida estragada. D. Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestido com roupas comuns e não uniformes de gala. E. A comitiva de nobres e militares que o acompanhavam deveria representar no máximo 14 pessoas. A. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? Então, aqui é para vocês fazerem essa comparação entre a pintura e o que os historiadores dizem. B. Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Então, finalizamos aqui mais um plano de estudos tutorados, o plano de estudos tutorados volume 4. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesse período. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente se encontre o mais breve possível. Até!